Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 43 ao 45. Marcos 10, 43 a 45. Amém? Nós queremos compartilhar uma palavra sobre servir. Servir no casamento. Não está preocupada com a maquiagem. Servir no casamento. Amém? Diz assim. Marcos 10, 43 ao 45. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Queremos compartilhar algo que nós temos aprendido nesses anos, que é 17 anos. aos 17 anos, estarmos servindo um ao outro, né, dentro do nosso lar. Então, o casamento para nós é algo que realmente demanda ser servo, né? É muito fácil, às vezes, servir na igreja, estar aqui na igreja fazendo algo para Deus, algo servindo os irmãos. Mas torna-se muito complicado, né, quando nós temos que servir dentro da nossa casa, servir a esposa e a esposa servir o marido. É algo muito difícil, porque dentro da nossa casa a gente realmente é aquilo que a gente é. A gente não tem máscara, a gente não tem como disfarçar os nossos defeitos, né, disfarçar a nossa imperfeição. Então, dentro da nossa casa é onde, como diz o ditado, o bicho pega, onde a chapa esquenta. Então, nós entendemos, vemos, né, e sabemos que é necessário ser servo primeiro dentro da nossa casa. Servir a esposa e a esposa servir o marido, os filhos servirem os pais servirem os filhos. Então, né, quando nós nos casamos, nós precisamos entender que nós nos casamos para servir, não ser servido, né? Então, muitas pessoas acham que depois que ela casar, ela vai deixar de fazer muita coisa e ter uma vida de regalia. Mas nós precisamos entender que quando nós nos casamos é para servir ao outro, é para priorizar o outro, né? Então nós precisamos entender que nós temos que ser servos dentro da nossa casa. E ser servo é priorizar, dar prioridade ao outro e não ser priorizado. Um servo ele nunca tem prioridade. O servo ele tem que priorizar aquele que está, né, acima dele. E no nosso caso é a esposa, né, dos maridos é a esposa e das esposas são os maridos. Então nós temos que priorizar a nossa família, priorizar a nossa esposa. Então o homem dentro do casamento, dentro do lar, ele tem que olhar para a esposa, olhar as situações e saber que a esposa sempre está em primeiro lugar. Amém? É muita série coreana. Ai, cada uma. Só vez, pode ir lá. Deus já tem ministrado o ato de servir desde o começo do ano, né? Que o pastor Vilela, na virada do ano, ele falou do quê? De serviço, né? E Deus já falava ao nosso coração. E as coisas vão se encaixando. Em sábado, a gente estava ali na festa das meninas da Lucy. E aí a gente tem a oportunidade de conversar, né? Aí conversava com algumas mulheres lá e as ideias começaram a bater, a encontrar. E para servir dentro de casa, a gente tem que fazer o que é preciso. Tá? Aí você fala só, mas como assim? A gente tem a mania de avaliar se o outro merece. Sim ou não? Se ele merece hoje, ele vai ser servido. Agora, se ele fez alguma coisa que me desagradou, ele não vai ser servido. A palavra, ela diz isso? Somente a gente que é mulher, né? Eu estava falando para o mozão que
quando casa, a gente tem que conhecer o cônjuge, né? Um conhecer o outro, não é? Eu conheço o lindão, só de olhar para ele eu sei se ele está zangado, né? Só pelo olhar dele, né, Ricardo? A gente já sabe o que está acontecendo, se ele está zangado. Sim, dia não. Dia sim, outro também. Mas assim, a gente já conhece no dia a dia. Só que, mulheres, o homem, ele demora um pouquinho mais para perceber. É ou não é? Aí, tem coisa assim, que você olha pro homem, você já percebe, né? Só que aí, o homem olha para você e você quer que ele saiba o que você está pensando. E é sempre assim? Aí a gente fica o quê? Irritada. Por quê? Porque ele não está prestando atenção em mim. Ele não sabe que eu estou chateada. Ele não sabe que eu não gostei do que aconteceu. Aí eu vou dar um exemplo para vocês que a gente resolveu hoje, né? A gente resolveu hoje. Ainda bem que eu não perguntei na hora da ira, porque senão não ia dar certo. Meu lindo esposo falou para a linda esposa dele o seguinte: tira as luzes, sabe as luzinhas de pisca-pisca? A gente colocou no nosso pé de manga lá. Porque os 3 reis magos já tinham passado, não tem que tirar. Nós colocamos o pé de manga lá para ficar bonito. Aí ele me fala assim: meu amor, você tira as luzinhas para mim e você coloca na minha bancada, onde estão as máquinas dele. Até eu achei estranho, mas tudo bem. Eu tirei as luzinhas, desenrolei, coloquei lá tudo bonitinho. Aí ele falou assim: eu vou guardar depois. Eu falei: aonde? Ele: não sei. Passou, as luzinhas ficou lá. Aí, sábado, eu estou me preparando lá para ir para o aniversário das meninas, né? Quase chega atrasado, né, Luci, que viu o horário errado. Ele vem com as luzinhas todas emboladas, coloca no chão da sala e fala assim para mim: mozão, por que você não guardou a luzinha? Aí ele falou assim, eu falei: mas eu guardei. Aí, na hora, eu já não falei mais nada. Ele falou assim, eu falei: não, mas... Aí eu fui tentar, eu falei: não, ele vai falar que não falou, então vamos deixar quieto. Aí eu peguei, gente, assim por dentro, o negócio tudo embolado, era 3. Parece que o meu pé subiu para cima, a cabeça para baixo, mas tudo bem, né? A gente tem que ser calmo. Respirei fundo, fiz um sorriso, catei a luzinha, catei as madeirinhas dele, enrolei, guardei. Aí eu conversando com algumas mulheres assim, falando, né, da diferença, elas falaram para mim assim: eu até iria, mas com um bico desse tamanho, mas iria. Aí agora há pouco eu perguntei para ele, falei: moça, você falou, sabe o que ele falou para mim? Não falei, amor. Eu não falei que eu ia guardar. Eu falei: eu quero para você guardar. Então, gente, aí você fala assim: nossa, mas é bobagem, são pequenas coisas. Então, no meu eu ia falar assim: não vou fazer. Poderia ter brigado, não, mas ele falou que ele ia fazer e não fez. Então, e meu marido, ele é tão organizado, né, amor? Demais. A organização é aqui em pessoas. Então, é isso, gente, é servir. Não importa se o marido merece, se a esposa merece, é servir, porque a Bíblia não fala isso. Fala, se ele merecer, não. Se tá com bronca do marido ou vice-versa, tem que fazer comida? Faz comida, faz o melhor que tiver. Sirva da melhor forma. É igual às vezes a gente brinca, né? Às vezes eu estou meio irritada com ele, que ele nunca percebe, mozão. Não faço nada. Mesmo assim, gente, eu vou lá, cubro esse lindo marido. Às vezes eu quero cobrir até um pouquinho mais, ele passar um pouquinho de calor, mas tudo bem. Cubro até aqui, cubro ele bonitinho. É assim, gente, não é por merecer. Tem que fazer. Se ficar com picuinha, porque ele fez isso, porque ele não me falou bom dia, porque ele não me mandou mensagem hoje para perguntar se eu estou bem. Que casamento que aguenta, gente? É o que eu falo, gente, a pedrinha no sapato, ela entra, ela é pequenininha, né? Mas deixa ela lá para você ver. Ela incomoda e você não caminha. Você não vai à frente. Quando essas coisinhas pequenininhas começam a atrapalhar. Então, servir casamento, servir filho, eu até creio que é a mesma coisa na igreja. Eu acho que se você não é um bom servo dentro da sua casa, você não é um bom servo em lugar nenhum. Porque assim, é igual o mozão falou, que é em casa que o negócio pega, né? Que é em casa que se você fizer algo que ele não vai gostar, ele vai falar: não gostei, e aí? Então é dentro de casa, gente, é ser servo, é servir, independente se merece ou não, se está bem ou não, se falou bom dia ou não, se comprou o presente que você queria ou não, se deu o dinheiro que você queria ou não. É independente, servir é servir. Amém? Amém. E também o servir é com tudo aquilo que a gente tem, né? Tudo que chega nas nossas mãos, todo tipo de provisão que Deus, ele faz com que chegue à nossa mão, a gente tem que entender que é primeiro para priorizar a vida
da esposa, do cônjuge. Então, uma coisa que impede muito de servir dentro de casa é a divisão, né? A gente cansou de ver casamentos até acabarem porque tudo era dividido. É o meu carro, é o meu dinheiro, principalmente o dinheiro, né? É minha conta bancária. Ah, você gasta o seu dinheiro. Ah, você usa o seu dinheiro, né? A divisão, ela impede a gente de servir, porque quando a gente tem as coisas divididas em casa, quando a casa está dividida, a primeira coisa que a pessoa pensa é nela, né? Ela vai ser egoísta. Ah, chegou a provisão na minha mão, chegou um dinheiro, chegou alguma coisa, né? É para mim, né? Porque afinal de contas é da minha parte. Então, quando tem divisão, quando é dividido dentro de casa, é muito difícil alguém servir, né? A família servir a esposa, servir os filhos, ou a esposa servir o marido. Então, tudo que vier até as nossas mãos é para que a gente priorize, dê primazia, dê prioridade para o nosso cônjuge. Então, isso vai fazer com que se a gente tirar esse sentimento de divisão, essa visão, né, de que tudo é dividido, tudo para cada um tem a sua responsabilidade dividido, servir dentro de casa vai se tornar mais fácil. Porque se a gente entende que tudo que a gente tem é de comum para toda a família, é incomum para toda a família, vai ficar muito mais fácil da gente servir. Agora, quando é dividido, é o meu carro, é só a moto, é o seu dinheiro, sempre a gente vai priorizar aquilo que é para nós e não para o outro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente, esses dias, né, eu recebi uma informação meia distorcida, né, de um lugar para a gente almoçar no domingo. Ele vai pagar um almoço para nós, para ficar tranquilo. Deixa eu cobrar. E aí eu fui num lugar, né, a pessoa passado. falou, não, é tal valor, lá é muito bom, pode ir. Aí eu falei, então vou fazer uma média com o mozão, né? Vou sair do culto, vou levar ela lá, de motoca. vamos dar uma passeada, né? Aí chegamos lá, um lugar bonito, bacana, né? Aí eu olhei assim, falei, me dá o cardápio. Aí eu olhei e nada do valor que a pessoa tinha me falado. E eu olhando, falei, mas... Eu até coloquei o óculos. Miserável mentiu para mim, só pode. E eu olhando, quase liguei para ele. Falei, quase tirando foto aí eu do chamei cardápio. o garçom, falei, amigo, qual que é o valor assim, assado? Ele falou, não, é esse que está aí. Eu falei, mas não tem um outro valor assim? Não, é esse aí que está no cardápio. Eu olhei para um lado, ia para o mozão Ia ficar olhando muito para feio mim. levantar da mesa e ir embora. Aí eu falei, não tem problema não, pode deixar. Então, por que eu falo isso? Porque se eu tivesse pensado, né, se fosse tudo dividido lá em casa, o meu dinheiro, né, o dinheiro dela, certamente eu não tinha pensado num todo, né, pensado em priorizar. Eu priorizei ela, né? Você não então, queria ficar assim, feio na fita, né? foi um alto custo, né? Uma prioridade a alto custo, né? Valeu a pena, E a né? curto prazo. Então, assim, eu priorizei, né, a minha esposa. Então, às vezes, é que nem o mozão fala, é as coisas simples do dia a dia. Gente, a gente já viu casal, né, se ofender, e não com palavras tão bonitas assim, na frente dos filhos, na nossa frente, Nossa frente. por coisas banais. Por coisas banais. Por causa de sapato, por causa de conta, né, bancária dividida. Se ofenderem e o casamento acabou. Infelizmente. Então, são as coisas pequenas mesmo que destroem o casamento. Às vezes a gente dá um exemplo desse, é coisa tão banal, uma coisa tão simples, mas às vezes isso na vida de um casal é o motivo para o casal até pegar as coisas e ir para a casa da mãe ou ir para a casa do pai e você fica com o filho hoje esse final de semana e brigam, se separam e casamentos terminam por coisas pequenas assim. Então, quando há divisão dentro do lar, o servir o outro é muito difícil. Porque a pessoa vai estar olhando sempre pelo lado egoísta, sempre pensando nela. Agora, quando é de todo mundo, né, é a conta da família, é o dinheiro da família, é o carro da família, né, tudo é da família, é do casal, servir se torna mais fácil. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Muita gente é casado, mas ainda tem uma mentalidade de solteiro. Acha que pode fazer o que bem entende com o dinheiro, acha que o carro é só para ele passear, porque chega na hora de servir a família, né, para ir para o shopping é uma briga lascada, para vir para a igreja é uma briga, não pisa com o pé molhado, mas né, não entra com o pé sujo.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente não pode ter as coisas divididas na nossa casa, na nossa família. Tem que ser tudo em comum acordo e pensar que sempre tudo que nós temos, tudo que chega na nossa mão é para a nossa família em primeiro lugar. Pensar sempre na família como um todo, né? Então, a gente vê que para servir a gente precisa ter humildade. E humildade nos dias de hoje é algo muito escasso, porque nós somos levados, influenciados a sermos pessoas egoístas e não ter a humildade de servir a esposa, servir os filhos, porque a gente morre de medo de ser humilhado. Essa é a grande verdade. A gente tem medo de ser humilhado, a gente tem medo de passar vergonha em prol da família, né? E às vezes eu vejo pessoas que têm medo até de falar que defende a própria família por causa de situações que se levantam no trabalho, no meio dos amigos. Então a gente tem que entender que humildade também tem a ver com ser humilhado. Então muitas vezes a gente tem que se humilhar, né? De uma forma positiva falando, né? Se humilhar perante a esposa, ser humilde ao ponto de entender que tudo que vem nas nossas mãos é para servir a esposa e da esposa para servir o marido. Amém? Quando é amém é para você continuar. Tá bom. Voltando à história desse lugar que nós fomos comer, o que aconteceu, gente? As pessoas que são mais próximas a mim sabem que eu não como peixe. Eu não gosto de peixe. E a gente foi num pesqueiro. Só que assim, o que a pessoa falou, não, pode ir, que o prato de carne lá é barato. Chega lá, era um absurdo, né? Aí eu olhei para ele, aí eu falei, e aí ele olhando lá, tentando achar alguma coisa para dar certo para nós dois comer, e aí eu vi que não estava dando certo, eu vi a preocupação dele comigo, porque ele sabia que eu não como peixe. Mas aí, toda vez que a gente vai num lugar assim, tem sempre outras opções, né? E aí, ali não teria, gente, uma segunda opção, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, amor, pede o peixe. Aí ele falou assim, tem certeza? Aí ele ficou demorando, né, para escolher. Eu falei, amor, pode pedir o peixe. Eu falei, eu pensei, né, não é possível que vai vir só esse peixe, vai vir outra coisa no meio. A fé, né? Eu falei, vai vir algo mais aqui no meio. Pelo menos uma alface, alguma coisa vai aparecer. Ou eu falei assim, ou eu vou declarar Peixe-boi. ou vou declarar um jejum Meio aqui peixe, agora. meio carne. E aí ele pediu o bendito peixe lá, né? Veio, gente, o peixe. Aí veio anel de cebola, veio batata, veio arroz, veio feijão, veio salada. E aí um pratão bem generoso. E aí eu falei assim, vou tentar, né? Fazer né? Saiu do culto, assim, empolgada, aí eu vou te levar em um lugar para comer. Gente, a gente foi em Indaiatuba, você já imagina o naipe, né? Aí eu vou te levar, assim, né? Ele todo galante, né? Vou te levar em Indaiatuba. Eu falei, só se for agora para comer. E fomos, gente. Então, assim, não poderia deixar passar. E olha, eu não gostei do bendito peixe. Você pode me levar lá várias vezes, se você quiser, que não vou achar ruim. E, gente, deu para a gente comer. A gente comeu, aí ficou um pouco de peixe lá. Eu não tenho vergonha de levar para casa, tá? Quando sobra as coisas. Aí o rapaz falou assim... Que bom. Aí ele nunca leva, porque assim, ele é mais... Lindomar, assim, ele é mais vergonhoso que eu, né? Aí o rapaz falou assim, você quer que embrulhe para a viagem? Antes de eu responder, ele falou assim, quero. Pode embrulhar. Pode embrulhar. E levamos o peixe embora. E lá vai nós de moto, com a marmita, mais as mangas que a gente pegou. Lindo e loiro e moreno. Gente, foi muito bom. E agora, amor, eu como peixe. Amém. Fui curada. Posso ser curada em outros lugares, se você quiser. Estou disposta a ser curada. Vamos embora. Se você quiser me levar no cruzeiro também, eu quero ser curada da água. Posso ser curada agora. Curar domingo. um e ferir o outro. Amém. Mateus 19, 5. Abre aí a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois numa só carne. Amém? Para servir, a gente precisa conhecer. Né? Então, quando ele diz aqui essa uma só carne, está
está dizendo que os dois se tornam uma única pessoa. Então, quando nós nos tornamos um com a nossa esposa, nós temos que entender que isso é corpo, alma e espírito, né? Então, falando da alma, nós precisamos conhecer, olha a dificuldade, hein? O homem precisa conhecer a alma da esposa, né? Já viu o desafio que é isso. Então, nós, para termos uma facilidade para servir a nossa esposa, a gente precisa conhecer a alma, né? Conhecer os sentimentos, o que fere, o que deixa alegre, o que deixa ela motivada, o que deixa ela triste. Nós precisamos entender como, por mais difícil que seja, né? Por mais impossível que seja, nós precisamos tentar entender as nossas esposas, né? E conhecer realmente o que agrada, o que desagrada elas. Esses dias o mozão estava meio preocupada, meio cabisbaixa, pensativa, né? E nós estávamos no lugar e ela estava assim, eu falei, o que foi, amor? Você está preocupada? Ela, estou preocupada com tal situação. Aí eu olhei, por incrível que pareça para ela, eu olhei e falei, não, você não está preocupada só com isso, está preocupada com mais coisa. E ela, realmente, você acertou. Então, Não, assim, primeiro eu fingi que não era, né? Não queria dar razão para você. Aí depois você olhou e falou, não, é isso, isso, isso. Eu falei, não, realmente é. Realmente. Então, nós precisamos entender o que realmente aflige, né, a alma das nossas esposas. E a gente sabe que mulher, né? Beleza. Qualquer coisa pode machucar a alma, qualquer palavra, principalmente dentro da nossa casa, né? Pode terminar um dia bom num dia ruim, né? Então, nós precisamos entender os sentimentos das nossas esposas, conhecer e respeitar. Porque tem homens que, infelizmente, acham que é tudo frescura, que, isso é frescura dela, ela é assim mesmo. Desrespeita os sentimentos da mulher e, meu irmão, se fizer isso, tu tá lascado. Então, nós precisamos entender e respeitar os sentimentos. Aí isso faz com que a gente sirva com mais facilidade a nossa esposa, porque a gente sabe o que agrada, o que desagrada, a gente sabe o que motiva, o que desmotiva ela. Então, quando nós entendemos e respeitarmos os sentimentos dela, isso vai fazer com que torne mais fácil servir dentro de casa. Né? A gente vai olhar, fala, puxa, vai olhar de longe, Beta tá brava, aí, deixa eu olhar para o meu lugar, que fica quietinho. Né? E respeitar. Infelizmente, a gente já viu situações onde o homem realmente, assim, a mulher fala o que ela sente, né? Demonstra que ela não está legal, que algo aconteceu, que palavras foram ditas, situações aconteceram, que deixou ela machucada, e o homem faz daquilo ali piada ainda. Né? E, infelizmente, ainda na frente de outras pessoas. E isso causa um trauma muito grande, a ferida que já está aberta só escancara ela mais ainda, e a mulher fica difícil de se relacionar com ela porque ela está ferida, né? E nós precisamos entender, como homens, respeitar, né, os sentimentos, não fazer piadas com as emoções da nossa esposa, com aquilo que machuca, com aquilo que fere ela, né? Às vezes fica fazendo muita piadinha da sogra, ela não gosta. Não mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente exagera, a gente pisa na bola, né? Às vezes tem pessoas que é muito sarcástica, que não é o meu caso, né? São pessoas muito sarcásticas, então acaba machucando a esposa, ferindo. Então a gente precisa tomar cuidado e respeitar os sentimentos da nossa esposa, né? Então a gente precisa olhar realmente, que nem o mozão falou, e poxa, hoje a mulher tá bem, né? Tá legal, né? Não encostou um fio no outro ali de alguma coisa. Então, hoje eu posso brincar, né? Hoje eu posso fazer aquela piadinha que eu sempre faço da minha sogra. Né? Ou não, né? Tem dia que você vai chegar, vixe, hoje encostou um fio no outro. Será que ela tá lembrando, hein? Aí você olha assim, oi amor, tudo bem? Aí você mandou mensagem, aí você viu no áudio lá que ela não tá muito boa, já passa num lugar, compra um chocolate, né? Compra um brinquinho, alguma coisa. Né, chega, põe na mão dela, dá 5 minutos para ela, depois você vai lá, né, brincar com ela. Aí as coisas vão bem. Aí fica fácil de servir, né? Não é isso? Então, aí fica fácil de servir a esposa. Já te falei como é que você serve. Você é instrumento de cura na minha vida, você sim. percebeu? Então é isso. Então tome cuidado, né, com os sentimentos da esposa, porque isso é algo que pode abrir brecha até mesmo para outras coisas, né, abrir brecha para que
entre no seu casamento coisas que realmente não agradam a Deus e também não agradam a gente. Então, procure elogiar, procure se importar com o que ela fala, se importar com os sentimentos dela, porque pra gente que é homem, isso aí não importa, né? Chegar lá e falar, Edu, Pra barrigudo, alguns, né? careca. Né? Se falar pra pastora Ada que ela não tá bem arrumada, meu Deus do céu, você arrumou um inimigo. Ah, Né? Então, toma muito cuidado, né? Cuidado com o que fala. Na questão de servir também, eu acho algo muito importante que nós, como esposa e como marido, a gente tem que aprender a ouvir o que a pessoa tem para falar. E às vezes a gente não tem muita paciência. Às vezes, assim, às vezes a pessoa ela é muito detalhista. Aí, às vezes, você quer que chegue logo no final. E aí, qual que é o resumo, não é? Aí a pessoa vai e conta a história. E às vezes a gente não tem paciência. Aí você demonstra para a pessoa, só que você está passando para ela, o que você está falando não é... Você não se importa com o que ela está falando. É isso que a gente passa. Então, a gente tem que ter paciência de ouvir o que o cônjuge vai falar, ou a esposa. Igual o mozão, ele é bem detalhista também nas histórias que ele vai contar, né, amor? Aí ele conta tudo. Às vezes ele esquece no meio do caminho, aí eu fico esperando, aí ele lembra, ele continua. Então, assim, e eu já falo bastante também, né, amor? Eu falo até com a luz apagada no quarto, ele fala, amor, é para dormir. Eu falo, não, só queria falar mais uma coisa. Se apagar a luz é para dormir, né? Eu falo, não, você... E quando eu falo para ele assim, vamos conversar? Nossa, gente do céu. Ele fala, aham. Aí sabe o que eu faço, gente? Já falei para vocês a minha técnica. Aí eu falo. Aí eu sei que ele está dormindo. Aí eu falo assim, o que eu falei? Aí ele fica desesperado. Não, peraí. Só para ver ele desesperado, porque eu sei que ele estava dormindo, mas é de propósito. Então, aí eu falo, eu vou ter que começar a história do começo agora. Tudo de novo. Então, são pequenas coisas. Um ponto que falou muito ao meu coração, está lá em Lucas 7, do 37 ao 38. O meu lindo esposo vai ler, porque não estou de óculos, vocês sabem que quero manter a maquiagem. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava os pés e ungia-os com unguento. Todo mundo aqui conhece essa história, né? Dessa mulher que quebrou esse vaso tão precioso aos pés do Senhor, né? Ela quebrou e ali ela adorou o Senhor, enxugou o pé dele com os cabelos. E aí, se você percorrer um pouco no texto, Judas, né? Judas, ele fala assim, nossa, para que fazer isso? Porque poderia fazer outra coisa com o vaso desse, porque aos pobres. Era muito caro, podia dar aos pobres, porque era muito caro. Aqui, nessa passagem, eu entendo que o Senhor Jesus nos ensina a amar mais as pessoas do que as coisas. Temos que amar mais as pessoas do que as coisas. E onde a gente começa a amar mais as pessoas do que as coisas? Dentro de casa. Dentro da nossa casa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, na minha casa, a gente não conhecia o Evangelho do Senhor. Meu pai e minha mãe não conheciam, a gente também não. E a minha mãe, ela tinha um armário que tinha vários tipos de louça, que às vezes ela trocava serviço. Ela fazia uma faxina e às vezes a patroa não tinha dinheiro para pagar, dava uma louça. E eu lembro que eram louças bonitas, que hoje, se fosse vender, elas valeriam muito dinheiro. E aí, terça-feira, o meu pai foi na minha casa, a gente começou a ver umas fotos antigas, e aí bate a foto no armário da minha mãe, com aquelas louças. Tinha até um baldinho de pôr gelo, que ele era todo de vidro, que era a coisa mais linda. E eles ficavam lá. E o engraçado, agora eu pergunto para vocês, sem você conhecer a Jesus, entender que as coisas, a gente tem que amar as pessoas mais que as coisas. Você acha que a gente podia usar aquelas coisas que estavam ali? Não, a gente nunca usou. Porque minha mãe falava que aquilo ali era para ser usado pela visita. Só que a minha mãe não gostava de receber visita. Não tinha visita em casa. É irônico, né? Então, ninguém. Por isso que eu faço piadinha, tá vendo? E o que a gente usava? Minha mãe, até ela mesma, meu pai, copo de requeijão, ou sabe aquele copo acho que era de massa tomate, que era pequenininho, sabe? Acho que era para a gente comer menos também. Era o que a gente usava, porque assim, ela falava que aquilo era para visita.
Gente, sabe o que aconteceu? Passaram os anos e meu pai e minha mãe se separaram em 94. Essa louça sumiu, desapareceu, não foi usada, não sei para onde está, talvez não foi usada, não usou. Ninguém, não sei se meu pai sumiu, sei lá, meu pai deve ter jogado fora, porque na raiva, sei lá eu, sei que ninguém usou. Gente, como a gente erra em achar que aquele aparelho de jantar bonitão é para visita. Também é para visita, mas primeiro tem que ser para aquele que está na sua casa. Sabe aquela mesa posta bonita? Sabe para quem é primeiro? É para quem está dentro da sua casa. Para você, para o seu esposo, para os seus filhos. Vamos ao copo. Em casa, gente, eu sou assim. Eu não guardo nada. Sabe o que é nada? Ganhou, vamos usar. Uma coisa até que eu não... Igual, ganha panetone. Antigamente era assim, panetone come no Natal. Meu filho, panetone come agora. Né? Passa um café e come agora. Em casa é assim, né? Comer ele agora. No Natal, não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então, hoje é assim. Eu lembro do Felipe, quando era criança, a família do pai dele é muito grande. Então, assim, eles davam, na Páscoa, ele ganhava, em média, de 10 ovos de Páscoa na Páscoa, né? Aí vinha aquele monte de ovo de Páscoa, ele falava assim, ele balançava, cada um e falava assim, deixa eu ver o que tem dentro. Falei, meu filho, abre todos. Ele abria todos. Aí botava todos os ovos de Páscoa dentro da geladeira e ia comendo um por vez. Para que esperar, gente? Ele queria ver o que tinha dentro. E que mal há nisso? Dele abrir os ovos de Páscoa, na minha época, não podia. Depois que você comer esse, você come o outro, não vai comer tudo agora não, Zaiuda. Era assim. Mas assim, gente, hoje não tem. Não tem. A gente tem que usar, tem que servir a nossa família com o melhor. Servimos, sim, a nossa casa, igual, vai comprar um móvel, gente, não vou gastar dinheiro não. Gasta um dinheiro bom com o sofá para sua casa, primeiro, para servir a sua família, mas para servir os outros. Vai comprar um aparelho de jantar? Compra sim, para a sua casa, para servir a sua família, mas para servir os outros. Porque nós entendemos como lar que tudo que nós temos é do Senhor Jesus, certo? Nós entregamos a nossa vida a Ele, nem a nossa vida nos pertence mais. Então, a nossa casa é nossa? Nosso carro é nosso? Tudo é para servir a quem? O Senhor Jesus, que é representado primeiramente na nossa casa, pela nossa família, pelo nosso marido e pelos nossos filhos, e depois servir a igreja. Outro exemplo, gente, que eu vou dar. Tem gente que tem problema com cama, né? Não gosta que senta na cama, não tenho nada contra. Não tenho nada contra isso, cada um. E eu sou extremamente organizada. Se você for no meu quarto, você vai ver que a coxa, ela sempre combina com a cortina, e os tapetes são sempre igual, que combina, que a coxa está combinando com o tapete do banheiro do nosso quarto, não é? Tapete que enrosca no pé dos outros. O Damar nunca deixa ele certo. Gente, não sei quem tem no pé. Gente, é só ele ou os outros homens também são assim? Meu Deus! Parece que ele anda assim, ó. É o tapete que enrosca no meu pé. Meu pai amado. E aí, gente... É de velcro, ele gruda no meu pé. Mesmo. Tudo organizado, bonitinho. A cama com a coxa, são 4 travesseiros, mais um travesseirinho e uma boneca que a pastora Sandra me deu. A de dormir bagunça tudo. E aí, que a Sol tem? O Lindão tem um neto chamado Levi Emanuel. O que esse neto chega lá, ele faz? Ele sobe na cama, ele pula. O Felipe já fazia isso. Ele gosta de brincar de bomba. Aí sabe o que ele faz? Ele pega a primeira bonequinha e ele acha ela esquisita porque ela não tem orelha. Aí ele fala assim, oi, bonequinha, e fala assim, ó, tchau, bonequinha. E aí ela vai para debaixo da cama, não sei. Aí ele vai pegando um travesseiro de cada vez, vai jogando no meio da sala. Ele pega e puxa as cobertas para fazer o quê? Para brincar de bomba. Com quem? Com o vô e com a avó. O que é mais importante? A cama arrumada ou a brincadeira? O que é mais importante? Vou doido. O que é mais importante, gente? É a bendita cama, que depois a gente arruma. Depois que ele foi embora, a gente vai lá e põe tudo no lugar. O quê? A gente arruma, gente. E a gente tem aprendido, é só porque vai passar. Ele vai crescer e depois, o pai dele também brincava, o Felipe também pulava na cama. Hoje vai passando, a fase vai passando, logo ele não vai, essa não vai ser mais a brincadeira dele. E na casa dele ele faz a mesma coisa quando a gente chega, né, amor? Ele cata os travesseiros do pai, da mãe, traz tudo para a sala e fica aquela bagunça para brincar de bomba, porque ele gosta. Gente, isso é tão prazeroso. Quando eu vejo a gente sentado brincando com o Levi, sabe o que eu vejo? A graça de Deus sobre a minha vida. O amor de Deus sobre a minha vida. Eu falo, Senhor, como o Senhor é bom com a minha casa. Hoje eu tenho meu filho,
tem a minha nora e tem o meu neto, a gente pode brincar com o nosso neto. E eu sempre falo para vocês, eu também quero brincar com o meu bisneto também. Da mesma forma que o meu neto vai na minha casa e pega os travesseiros, eu quero que o meu bisneto também vá. Então, assim, eu fico assim, eu vejo quão abençoada nós somos com as pequenas coisas. Como eu sou feliz de ter a minha casa restaurada pelo Senhor. De poder entender, com o passar do tempo, que o mais importante não é um copo, é o meu filho. O mais importante não é um prato, é o meu filho. Gente, a minha mãe hoje, ela entende isso, viu? Ela entendeu e hoje a gente vai lá, ela põe mesa pra gente, né, amor? E ela põe uma mesona. E assim, Genrinho dela. o genrinho dela. Aí ela coloca as coisas certas. Gente, e olha como que ele é. Ela pega, ela faz o que ele gosta, viu? Não é o que eu gosto. Ele não é maldoso? Fala a verdade. Ela fala assim, Só um ela anjo. fala assim, o Lindomar gosta de fazer isso que ele gosta. Então, assim, Pudim. eu vejo o amor de Deus na nossa casa. O amor de Deus em nós. E esse negócio de pôr a mesa, em casa é muito engraçado, porque assim, eu falo assim, amor, põe a mesa para nós aí. Gente, já viram jogar baralho? Não faz assim, ó? Já viram? Não é assim? Eu acho que é. Ele faz assim com os pratos, ó. Aí vai um para cada lado. E como que uma pessoa põe o prato e não põe o garfo? E diz que sempre esquece. Meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? É a Como é pressa que- para comer. Mas, gente, mas é sempre. Aí, no começo, eu achava que era para me irritar. Mas ele esquece mesmo. Põe a mesa lá, põe os pratos assim. Cai um para cada lado. Antigamente era 3, agora é 2. Aí eu falo assim, amor, vamos orar? Eu falo assim, vai orar? Vamos, a gente está orando. Aí eu acabo de orar, eu não falo nada. Aí ele fica assim, que foi? Aí ele olha para a mesa, olha para mim, olha para a mesa, olha para mim. Que foi? Eu falei, não vai pegar garfo? Ah, é verdade, o garfo. Indiano, vai comer com a mão. Aí coloca lá os garfinhos. Gente, é assim. Hoje eu entendo o que é. É assim, meu filho, é assim mesmo. E a gente vive bem, né, amor? Graças a Deus. E a gente adotou para nós, como casal, o bom humor. A gente perdeu, nesses 17 anos, muito tempo com picuinha, coisa pequena. Assim, e o Senhor Jesus nos ensinou nessa caminhada que não perca tempo com besteira, porque esqueceu o garfo. Amanhã ele vai arrumar a mesa, ele não vai colocar o garfo. Pode ser que eu me surpreenda, eu falo para vocês, tá? Uma oração Não vai forte. colocar, gente. Assim, é caminhar. Tem tantas coisas, né? E o Senhor tem nos ensinado, né, amor? A ter bom humor. Tem vezes que eu quero rir? Não. Tem vezes que eu não quero rir. Tem vezes que... Deixa para lá. Mas, assim, é assim. Olha, aí às vezes eu fico irritada. Eu falo, meu Deus, vou perder tempo irritado com esse homem. É até que a morte nos separe. Tem muito Irritada tempo. com tudo isso. Hã? Ficar irritada com tudo isso. É muito, e como ele disse que ele falou assim que as damas vão primeiro, né, amor? Primeiras damas, é assim. Primeiras damas. Então, gente, é muito tempo e a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Quando tem algo errado, gente, eu não é. Ele já sabe que, pela minha cara, ele já sabe que eu não gostei e ele já sabe que eu vou falar. E se eu não falar nem dormir, eu durmo. Então eu preciso falar, blá 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 blá, né, amor? Aí às vezes ele nem argumenta. Ele só fala, tá bom, amor, depois a gente vai acertar. Mas, gente, é assim, senão não vai. Amém? Amém? Então, gente, só recapitulando. A gente precisa entender que quando nós nos casamos é para servir um ao outro, né? Priorizar sempre o nosso cônjuge. Tudo que Deus provê para nós, em todas as áreas, é para dar prioridade para o nosso cônjuge, para a família, né? E saber que todo investimento na nossa casa, tudo aquilo que a gente investe na nossa família, sempre é um retorno, um benefício para a gente. E, como o Mozão falou, né? Eu acho que o bom humor, se a gente souber lidar com as situações, com as diferenças, de uma forma bem humorada, levando em consideração que a gente também não é perfeito, que a gente também é muito falho, as coisas vão se tornar mais fáceis e servir um ao outro vai se tornar algo mais fácil e prazeroso dentro da nossa casa, né? E priorize sempre a sua família. O que você tem de melhor é para servir a sua casa, é para servir a sua esposa, é para a esposa servir o marido, os filhos. Sempre dê prioridade à sua família, né? Priorize servir a sua casa, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Quer que o seu casamento dê certo? Siga esse manual aqui, ó. Isso aqui é o Amém. nosso manual.
Se você quer dar certo na vida, esse é o nosso manual. Mergulhe na palavra. O Senhor Deus que fez o casamento, e Ele sabe como fazer dar certo. Amém? Amém. Pega na mão da sua esposa, vamos orar nesse momento, vamos agradecer. E creio que Deus, Ele vai fazer grandes coisas no nosso casamento. Aqueles que precisam de restauração, Deus vai entrar com essa providência, né? E aqueles que têm um casamento já abençoado, tenha certeza que pode melhorar e sempre há espaço para melhorar. Amém? Feche seus olhos, pegue na mão da sua esposa e vamos orar. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem feito. Sabemos, Pai, que somos falhos e dependemos totalmente da sua graça. Por isso nós te pedimos, venha, Pai, fazer parte do nosso casamento, seja entronizado, Pai. Queremos que o Senhor seja, Pai, a terceira parte do cordão de 3 dobras, Pai, porque sabemos que o Senhor é que liga o homem à mulher, o Senhor é que liga o esposo à esposa, e o Senhor é o centro de uma família, Pai. Sem o Senhor, Pai, uma família está fadada ao fracasso. Por isso nós queremos ver a nossa família firmadas no Senhor e o Senhor centralizado na nossa casa, Pai. Ajuda a nossa casa a ser um pedaço do céu, ajuda a nossa casa, Senhor, a ser parecido, Pai, com um pedaço do seu reino, para que as outras famílias, Pai, possam olhar e querer também viver o seu reino na vida deles, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Nós colocamos cada casal, cada família dessa igreja nas suas mãos. Pedimos que cada família em casa que está vendo esse culto, também, Pai, tome a decisão, como foi dito aqui, de viver a sua palavra, viver os princípios do seu reino, Pai, na casa deles e no casamento deles. Nós somos gratos ao Senhor, te louvamos, te exaltamos, Pai. Colocamos o Senhor, Pai, acima de tudo na nossa vida, porque sabemos que sem o Senhor não somos nada. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus por tudo, Pai. Amém.